Lição 3 da Escola Dominical, chegando aqui para ajudar você, professor, professora, coordenadores, superintendentes, pastores, dirigentes e também alunos da Escola Dominical. A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o diácono Denis Pereira, do Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer todas as semanas compartilhar com vocês esta ajuda para você preparar a sua aula. Aqui nós temos uma aula preparatória, uma videoaula, uma introdução para as classes de adultos, adolescentes, juvenis e jovens. E eu convido você a conhecer o nosso conteúdo, a conhecer o nosso canal. Eu convido você a interagir também com o nosso canal, comentando, falando como que está a situação na sua cidade, mandando para nós uma mensagem de apoio, uma sugestão também ao nosso trabalho, como Saori aqui comentou o nosso vídeo. Também deixe-me ver aqui rapidamente, não dá para ler os comentários, mas Emanuel Martins esteve comentando, Dr. Benito esteve comentando aqui também, Pastor Rafael Cagé comentou os nossos vídeos e muitas pessoas, Rosiane Couto, comentando os nossos vídeos. Essa interatividade é boa porque ela mostra ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Por isso eu já quero pedir que você inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que postarmos um conteúdo novo por aqui. Quero convidar você também a conhecer muitos materiais que nós temos aqui no nosso canal e dar uma olhada na descrição do vídeo, onde nós temos 3 links muito importantes. Um é um presente, é um e-book sobre relacionamentos para você baixar e mande o link para quem você lidera, para quem você pastoreia também, um conteúdo para jovens e adolescentes. O outro link é para você entrar em grupos de professores da Escola Dominical de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos durante a semana conteúdos relacionados à próxima aula. E o outro link é para baixar conteúdo em PDF para ajudar você na preparação de sua aula, tá certo? Nós estamos aqui todas as semanas. Dê uma olhada no nosso canal e, se este canal abençoa a sua vida, compartilhe o link para que mais pessoas sejam abençoadas também. Vamos à lição 3 da Escola Dominical, mas antes, roda a vinheta. Divisões na igreja é o tema da aula 3, classe de jovens. Será que tem divisão na igreja? Divisões na igreja. Lembrando que a igreja símbolo aqui destas lições é a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, cheia de manifestações espirituais. O texto do dia está em 1 Coríntios 1:13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? As divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Era um briga-briga, dissensão e divisão para todos os lados. Vamos olhar aqui esta lição com um olhar para nós nos dias de hoje. Nesta lição, veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais o preocupava no momento de escrever a carta: as divisões internas da igreja. Por isso ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Ontem eu disse aqui no culto, na minha casa, com a minha família, que uma das coisas que provavelmente essa pandemia, esse momento que estamos vivendo, uma das grandes lições é que, de repente, as placas, o nome da denominação deixa de ser tão importante. De repente, se o ministério tem 300 templos ou 5 templos, de repente as nossas brigas teológicas é arminiano ou é calvinista e não sei o que, é tribulacionista ou pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista. De repente, todas essas discussões não têm tanto significado. Ah, mas é um templo pequenininho na esquina que cabe 10 pessoas ou é um templo 1000 pessoas com ar-condicionado e telas de LED? De repente, todas estas questões se mostram mínimas diante de um fator, este sim imprescindível,
de que nós todos somos um corpo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. E eu estou vendo agora uma chamada geral para o povo orar. Deus está reunindo o seu povo como um povo, ei? Prestemos atenção, levantai os vossos olhos para cima. Tópico 1, pega aí, revista, risca. As dissensões e seus prejuízos para a igreja. Uma exortação para não causar dissensões, tá? A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Eu coloquei aqui para saber o que significa exortação, que eu disse aqui numa outra aula, e esta palavra aparece aqui de novo. Exortar é chamar alguém, é motivar alguém, é inspirar alguém para servir a Deus de forma correta. Entende isso? Tem muitos significados para exortação. Eu gostei muito disso aqui. Exortar na Bíblia significa motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Então, de acordo com a situação, exortar significa ensinar, aconselhar, consolar, ou mesmo repreender, insistir para que a pessoa ande de forma correta. Esta é a ideia, esta é a aplicação de exortação. Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. Ele faz algumas exortações e orientações em forma de conselhos, não é? Sobre o comportamento dos cristãos. Como fundador da igreja de Corinto, devia ser muito duro para ele exortar aquela igreja, mas era necessário e ele o fez com amor e firmeza. Precisamos de exortação e precisamos exortar. Esta aula aqui é para jovens. Eu, como líder de jovens e como alguém que tem viajado por muitos lugares, e eu percebo que nós estamos perdendo, preste atenção nisso aqui, nós estamos perdendo uma geração de jovens cheios de Deus, com muito talento, com muita habilidade, porém sem exortação. Meu Deus do céu. Fazem o que querem e têm liberdade para fazer, porque em nome daquilo que manifestam, do dom que têm, da maneira como pregam, do jeito como cantam, tudo é aceito. Deixa os meninos. Não. Para cada Timóteo é preciso existir um Paulo. Se o que está sendo manifestado de fato é de Deus, a exortação não vai destruir. A exortação não vai fazer secar. Pelo contrário, a exortação vai trazer maturidade, vai produzir ainda mais fruto, porque árvore que dá fruto tem que ser podada para dar mais fruto ainda. Então, uma grande lição para nós aqui, quando nós olharmos para algo que está dando fruto, aquilo que está nas nossas mãos, um jovem, uma jovem que começa a despontar no ministério da palavra, do louvor. Isso serve tanto para quem lidera, pastoreia, quanto para os próprios jovens. Aceite a exortação. A exortação é Deus podando você para você dar ainda mais fruto. Meu Deus. As dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, um modelo marcado pela unidade e o amor fraternal. Tem um texto muito extraordinário na Bíblia sobre as 7 coisas que Deus odeia. Pegue sua Bíblia aí. E esse termo, ele é muito forte, né? Deus odeia, mas é para a gente entender a gravidade. Provérbios 6, 16 e o 19. Olha isso aqui. As 6 coisas que o Senhor odeia. 6. E a 7ª ele detesta. Olha isso aqui. Olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, ai destes, viu? Que derramam sangue inocente, crianças, cuidado. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Agora, presta atenção. A testemunha falsa que espalha mentiras. Cuidado. E olha aqui o que Deus detesta. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que Deus detesta aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu amo o texto de Atos 2:42. E perseveravam na comunhão. Comunhão ali é estar junto. É unidade de pensamento. Mas a igreja de Corinto era uma igreja nova. E os membros estavam acostumados com o modelo da sociedade romana, que valorizavam o poder aquisitivo das pessoas e as classes sociais mais ricas. Não é? Aí Paulo vai mostrar que na igreja de Cristo todos são iguais. Por quê? Porque todos pecaram. Então todos, ricos, pobres, de classe alta, classe baixa, todos eram destinados ao inferno, mas todos são salvos pela graça. Então o tratamento é igual. Não interessa se na sociedade, não interessa se na empresa, ele é escravo, ou ele é um senhor, ou ele é rico, ou ele é pobre. Não interessa. Na igreja do Senhor, todos estão por causa da graça. Então Paulo estimula os leitores a retomarem a harmonia, buscando a concordância entre eles, para que eles fossem de tal forma um coração em Cristo. Então era preciso pensar a respeito da importância da unidade, da forma de viverem ligados, unidos em amor. João 17:21, Pai, eu oro para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é uma identidade que mostra ao mundo o amor transformador e harmonioso de Deus no meio do seu povo. Eu lamento que hoje em dia, uma das exortações de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, eu fico muito triste com vocês, porque há divisões entre vós, divisão tal que vocês levam problemas de vocês para serem julgados em tribunais de infiéis. Se vocês hão de julgar o mundo na volta de Cristo, vocês não podem resolver as suas questões entre vocês. Eu sinto saudade quando os assuntos da igreja eram resolvidos na igreja. Hoje é resolvido no tribunal. Hoje tribunais humanos, seculares, estão tratando de assuntos. Meu Deus, que saudade. Você é do tempo aí do culto? Quem é desse tempo aí? Comenta aí pra mim. Você é desse tempo? Se você for desse tempo aí, deixa o seu comentário aí embaixo. Escreve eu sou desse tempo aí. Hashtag eu sou desse tempo. Você é do tempo que o culto de Santa Ceia era com as portas fechadas? A gente entrava pela lateral? Você é desse tempo? Você é do tempo que o culto de terça-feira a gente ia pro culto tremendo. É a mesma coisa, portas fechadas, a gente entrava pela lateral. Você é desse tempo? Você é desse tempo que na Santa Ceia, antes de servir a Santa Ceia, o pastor liberava o microfone e as pessoas iam diante do altar para pedir perdão? Você é desse tempo? Não. Hoje nós não precisamos mais fazer isso, que vai expor as pessoas. Então, mas havia mais temor, né? Havia mais temor, lembra? Fala para mim qual a última vez que você participou de uma Santa Ceia que a igreja caiu em prantos, em lágrimas? Onde falta temor, falta arrependimento, falta confissão. Sem arrependimento, sem confissão, não há perdão. E é por isso que entre vós há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. É muita gente tomando a ceia do Senhor e comendo o corpo do Senhor de forma indigna. Mortos espiritualmente dentro da igreja. Sinto saudade. É saudosismo, chame do que quiser. Sinto saudade. Tópico 2. O partidarismo na igreja.
O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica que também eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. O cristianismo era uma novidade. Em Corinto, cidade acostumada a receber pessoas de várias culturas, a igreja era heterogênea. Classes sociais, pluralismo religioso, conflitos éticos e morais, entre outras diferenças. E, ao que parece, alguns viam na nova comunidade a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por pura ambição. Só que a igreja cristã, ela precisa ter uma outra forma de pensamento. A gestão de uma igreja cristã precisa ser diferente. A gestão da igreja cristã precisa ter Cristo como único centro, catalisador da nossa vida, da influência. Cristo é o centro. Não interessa a posição que a pessoa ocupe, intelectual, espiritual, social, não interessa. Cristo é o centro. Por isso que Paulo escreve, aquele diz, quando eu fui ter com vocês, 1 Coríntios 2, não fui sublimidade de palavras. E ele podia, hein? Ele podia. Não. Cristo era o centro do ministério de Paulo, da pregação de Paulo, e Paulo aqui está dizendo, olha, Cristo tem que ser o centro da igreja, o centro dos assuntos. Qualquer um que queira ganhar alguma coisa a mais, está errado. Está errado. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções, olha isso. E cada uma delas seguiu o seu líder, Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Mas estes homens não queriam poder, eles apenas queriam liderar a igreja visando confirmar o reino de Deus. Os crentes de Corinto usavam o nome de Paulo, Apolo, Pedro e até de Cristo para formarem grupos, as famosas rodinhas. Esses dias perguntaram para mim, o que fazer com as rodinhas na igreja? Eu disse, não entra nelas. Só não entrar nelas. Entre os professores de escola dominical, aí tem uma turma aí. Não, eu sou do Augusto Nicodemos. Não, eu sou do Hernandes Dias Lopes. Então os professores de EBD, sabia? Se você pedir a referência deles, nenhum é assembleano, nenhum é pentecostal, é tudo reformado. E brigam, né? Brigam por isso. O apóstolo não comentou a respeito das peculiaridades dos grupos, mas de alguma forma eles se identificaram com os ensinos apresentados por ele na carta. Parece que os grupos eram formados por aqueles por quem foram evangelizados ou batizados, ou seja, por Paulo, Apolo e Pedro. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança, cada um com espírito partidário. Então, o problema não é admirar alguém. O problema não é honrar alguém. É o espírito com que se faz isso. O espírito deles era partidário. Era para causar divisão. Era para causar discórdia. Então, você tem lá o grupo de Paulo, os primeiros cristãos, principalmente gentios, o de Apolo, os que gostavam do jeito eloquente que Apolo pregava, o de Pedro, que eram os judeus que se converteram do judaísmo, e os judeus de origem legalista estavam ali com Pedro, e o de Cristo, os que se achavam mais santos que o outro, com base na justiça própria. Então, é um perigo quando alguém se torna o nosso referencial. Eu já disse que ter alguém como referência de vida com Deus, de consagração a Deus, de santidade é uma coisa, a referência. Agora, o nosso padrão de santidade é Deus. Não se mede santidade na horizontal, olhando para alguém da nossa estatura, não é? E nem olhando para baixo. Há um perigo. A maneira como muitos pensam em santidade é mais ou menos assim. Eu olho para o lado e eu avalio alguém que tem um comportamento reprovável que eu não tenho. Então eu me julgo mais santo que ele. Porque eu não ajo como ele age. Porque eu não tenho o comportamento que ele tem. Não é ser de santos como alguém é santo. Não é ser de santos se sentindo mais santo do que aquele que tem um comportamento diferente que você. Não é na horizontal. Não é olhando para baixo, para cima. Sejam santos, porque eu sou santo. E aí? Então, nesta terra, nós podemos admirar alguém. Nós podemos ter alguém como referência, mas referência absoluta de santidade jamais.
Ninguém é padrão de santidade, porque o único santo é Deus. Nós precisamos olhar isso para não sermos intransigentes com pessoas que têm comportamentos diferentes do nosso e também para nós não ficarmos indignados, decepcionados quando alguém que tínhamos como referência de santidade cometeu um erro. O pecado habita em todos, e pode ter certeza, quanto mais alto, quanto maior é o grau visível de santidade de alguém, maior é a luta que ela enfrenta, porque maior é a luta que Satanás imprime contra ela para derrubá-la. Então eu preciso olhar para Deus. Olhando para Deus, o que acontece? Eu sempre vou procurar ser santo, porque quanto mais santo eu for, eu ainda vou ter que fazer muito para me aproximar da santidade dele. E olhando para Deus, para a santidade de Deus, eu vou olhar com misericórdia para alguém que tem um comportamento reprovável. E não vou conseguir me sentir superior a outra pessoa. Porque isso também é pecado. Eu me sentir orgulhoso porque não tem o comportamento que o outro tem. Tem gente que avalia a santidade assim. Eu me sinto mais santo, eu também não me visto como essa pessoa. O jeito que ela se veste. Isso não é santidade, isso é orgulho. E orgulho é pecado. Tópico 3. As divisões e seus perigos. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa da discórdia entre eles. Eles estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Quem foi batizado por Paulo, por Pedro, por Pedro. Está Cristo dividido? Foi Paulo ou foi Pedro crucificado por vós? Então é preciso ter um cuidado para não abafar os méritos da cruz de Cristo. O que nos salva é a cruz. O mérito é todo de Cristo. E qualquer sentimento contrário está errado. O perigo de ser um narcisista. Paulo faz um agradecimento que causa espanto e pode ser mal interpretado. Ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas, não é? E aí ele vai descrever o motivo, para que ninguém se vangloriasse por ter sido batizado por ele. Paulo não queria manter o controle sobre as pessoas que se convertiam por intermédio de sua pregação. Para Paulo, aqueles irmãos não eram objetos para serem manipulados. Para Paulo, a igreja, os membros não é um fantoche na mão do líder. Sabe quando a gente avalia estatísticas? A minha igreja, aleluia, quando eu assumi aquela congregação, glória, tinha apenas 13 membros. Mas o tempo passou e, para a glória de Deus, né? Glória, quando eu fui substituído, lá tinha 100 membros. Que bobagem. O que é isso? É vanglória. O que é isso? É orgulho. Por quê? Porque talvez só tinha 13 quando lá chegou, não é porque quem estava lá estava fazendo um mau trabalho. Lembra que a igreja é como uma plantação? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você acha que Paulo tinha a dimensão que as cartas dele atingiriam milhões e milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo? Milênios depois que foram escritas, gente. Você tem noção disso? Quanto daquilo que nós fazemos hoje, não é reconhecido por homem. O fruto não aparece agora. Quanto? Quanta coisa que nós estamos fazendo que a gente não tem noção da dimensão que isso está tomando. Então a glória é dele, o poder é dele, quem faz é ele. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Portanto, glórias a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, a pregação do evangelho não pode ser motivo de ostentação. A sociedade daquela época valorizava o excesso do conhecimento. A carta de Paulo evidencia que esse sentimento ainda estava presente nos membros da igreja. Não é? Mas Paulo não vai lá na sabedoria de palavras, mas prega o evangelho. O assunto da pregação de Paulo era o evangelho de Cristo, era a cruz de Cristo. Eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado.
Esse era o assunto da pregação de Paulo. Aí às vezes você está escutando a pregação, aí o pregador está pregando, e aí parece que a Bíblia só não funciona, né? A Bíblia só não funciona. Bom, meus irmãos, vou pregar aqui a palavra de Deus. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 6, e versículo 33, a parte B. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fecha a Bíblia e aí durante 1 hora a gente fica tergiversando sobre tudo, menos sobre Cristo. Parece que as palavras de Cristo não são poderosas. A gente tem que, de acordo com o filósofo fulano de tal, a igreja, a maioria fica assim, quem? Nietzsche? Sei quem? Platão? Fala de Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Esse deve ser o assunto da pregação de Paulo. Não a minha capacidade intelectual, não é? Não os meus talentos, as minhas habilidades. Que nós sejamos, como diz aquele louvor da Cassiane, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Por quê? Porque é o Evangelho que é o poder que salva. Nós somos instrumentos. Então não há motivo de partidarismos, nem por parte da igreja. E nós não podemos aceitar qualquer tipo de bloquinho, de grupinho, não é? Provocando discórdia e dissensão por qualquer manifestação que há em nós do poder de Deus. Para isso, precisamos de maturidade, tanto dos obreiros, tanto dos líderes, tanto de quem está à frente, e que estes ensinem a igreja. Tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Entendendo isso, as divisões cessam, as dissensões acabam e o amor de Deus predomina e a presença de Cristo estará sempre no seu devido lugar, no trono do nosso coração e da vida da igreja. No demais, somos servos. Servos para servir a igreja de Cristo, glorificando ao nome de Cristo. Não merecemos aplausos, não merecemos reconhecimento humano. E tudo o que vier, como diz aquele louvor do Vitorino Silva, eu tributo ao Senhor, eu entrego ao Senhor. Eu recebo um elogio de uma pregação, de uma aula, glória a Deus, entrego ao Senhor. Há um envolvimento humano naquilo que eu estou fazendo. Muito obrigado por me parabenizar, mas no meu secreto eu entrego ao Senhor. No meu coração eu entrego ao Senhor. O meu coração é como um canal. O que vem aí, o aplauso, o glória, aleluia, eu entrego tudo a Deus. Ele simplesmente passa por mim e eu entrego tudo ao Senhor, porque tudo é por Ele e para Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ótima aula na classe de jovens. E no próximo domingo, a próxima semana, a nossa lição 4, a sabedoria divina. Forte abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe.